Bem-vindo à aula de notícia de hoje. Aula de notícia para sempre direcionar você para as aulas de gramática, ok? O site que a gente usa para tirar essas notícias é o Breaking News English. Se você quiser ir lá para pegar só o texto, outras atividades, você vai lá, é um site com planos de aula baseado em notícias. Você pode escolher por tema, tecnologia, notícia mundial, fofoca, o que você quiser. Eu tendo mais a pegar aqui tecnologia, são as que eu mais gosto, né? Mas sempre para trazer para você vocabulário novo, alguma coisa, alguma novidade, por mais que a notícia às vezes seja, no caso dessa aqui, uma notícia de 2013, tem outras de 2011, 2008, mas são coisas que eu achei interessante, te trazer vocabulário novo, uma forma de você ouvir como se pronunciaria as palavras, então você tem a chance de ouvir a pronúncia disso, e cada frase eu vou traduzir para o português, e eu vou, não necessariamente eu pare para falar do que está grifado, mas o que está grifado, o que está aí é link no teu material de aula. Lembra que você pode, no material de aula que você vai abrir em outra guia, você no clicar, você vai ser direcionado para a aula daquele assunto. Então, às vezes eu li a frase e acabei não chamando a tua atenção, olha, isso aqui é tal matéria. Você sabe que clicando ali, normalmente eu já puxei, já grifei alguns os pontos onde eu acho que você pode estranhar, pode achar às vezes, pô, eu não escreveria desse jeito. Então, justamente para você ter a aula teórica falando sobre isso, ok? Então, vamos ao título dessa aula? Scientists say they can read dreams. Cientistas dizem que eles podem ler sonhos. Imagina se não seriam orientais, né? Japoneses, olha lá. Vou selecionar minha frase inteira aqui. Aí. Japanese scientists say they have found a way to read people's dreams. Cientistas japoneses dizem que eles encontraram uma maneira de ler os sonhos das pessoas. Esse ler está entre aspas, né? Mas eles, né, ao longo do texto você vai ver o que eles sugerem aí. Está grifado have found porque todo mundo estranha esse tempo verbal, quer traduzir ao pé da letra. Eles têm encontrado uma maneira de fazer isso. A gente não traduziria no português para ter encontrado, né? Então, ao pé da letra é o que ele diz, mas esse tempo verbal é bem bacana de entender. Clicando aí no teu material, você vai ser direcionado para a aula de Present Perfect, para a primeira delas, né? Tem umas 2, 3 aulas aí de Present Perfect, pelo menos. Legal? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Nossa, que frase comprida. Researchers at the ATR Computational Neuroscience Laboratories used magnetic resonance imaging, MRI, for what they say is the world's first decoding of nighttime visions. Pesquisadores nos laboratórios de neurociência computacional ATR usaram ressonância magnética, o fazer imagens, esse imaging, que você está vendo com ING aqui, né? Ressonância magnética, né? Imagem de ressonância magnética, né? Eu vou chamar só assim como imagem, tá? Você sabe que esse ING é o ato de fazer imagens, a geração de imagens por ressonância magnética, para o que eles dizem que é a primeira decodificação do mundo de visões da noite, de visões aqui está nighttime visions, visões, e desse nighttime para dizer que é da hora da noite, que é o quê? Que enquanto você está dormindo, a ideia é essa, até pelo título da aula você viu, né? Mas aí fica feia a tradução, né? Lembra que o professor não é tradutor, tá? Então assim, quem sabe a tradução melhor não vai sair de mim, eu quero dar a ideia para você do que eles estão falando. Ok, deixa eu pintar aqui. A minha próxima frase vai até aqui. The research is published in the journal Science. A pesquisa deles é publicada, ou está publicada no diário, ou no jornal Ciência. O nome dele é Ciência. Está aí entre aspas, letra maiúscula, porque mostrar que é o nome dele. Está grifado o there para você ir para a aula de possessivos. Né, vai aprender sobre possessivos, seja adjetivos possessivos, que é o caso aqui, ou o caso de pronomes possessivos, que é theirs, que é com S.
Então por que está usando there e não theirs aqui? Você vai ver lá nessa aula. E o in está grifado também para você ver por que você não usou at, por que você não usou on, porque tanto in, quanto on, quanto at podem significar em. Nós estamos usando aqui o in. Nessa aula você vai descobrir por que está usando in. Legal? The researchers wrote, visual imagery during sleep has been a topic of persistent speculation, but its private nature has hampered objective analysis. Os pesquisadores escreveram que a formação de imagens visuais durante o sono há muito tempo é tópico de especulação persistente, mas a sua natureza privada vem atrapalhando, ou tem atrapalhado, ou já atrapalhou, ou atrapalha, né, a análise objetiva. Então, realmente, por o sonho ser uma coisa muito particular. Então, até para interpretar para tudo aquilo ali é mais complicado, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Vamos pintar aqui a próxima. Here we present a neurodecoding approach in which machine learning models predict the contents of visual imagery during sleep. Aqui nós apresentamos uma abordagem de decodificação neural, olha como escreve de trás para frente no inglês, né? In which machine learning, na qual os modelos de aprendizagem de máquina, da máquina ou de máquina, prevêem os conteúdos da formação de imagens visual durante o sono. Então essa máquina aí, né, ela prevê, os modelos de aprendizado da máquina prevêem os conteúdos de imagem visual. Vamos ver. They were able to predict what images their volunteers had seen with a 60% accuracy rate. Então aqui é a parte assustadora. Eles foram capazes de prever o que as imagens que os seus voluntários tinham visto, quais imagens, desculpa, os seus voluntários tinham visto, com uma taxa de precisão de 60%. Então imagina uma máquina acertar 60% do que você sonhou. É impressionante e assustador, né? Você imaginar que nem disso você está livre mais, né? Vai deitar num lugar, vai dormir e vão ver o que você está sonhando, né? Vão poder ver o que você está sonhando, tá louco? A parte de teoria. Esse were able to está na aula que está falando das diferenças de can, could e be able to. Be able to é ser capaz de. Você vai contrastar bastante ele com o verbo poder. Onde vai ter diferença um pouco no inglês é principalmente no passado. Could e be able to. Então aqui nós estamos usando no passado were able to. Ele não está usando could. Ele está usando were able to. Tem um motivo para estar usando were able to. Então eles puderam prever. Às vezes se eu pedisse em português para você, escreve para mim aí, eles puderam prever, você ia querer colocar could direto. E existe uma razão para usar be able to, que é interessante ver nessa aula. Grifado também está aí had seen, que é o tinha visto, que você vai falar, tinha visto é igual do português. Concordo, mas se você assistir a aula de Past Perfect, que é essa aqui do tinha feito, você começa a entender melhor o tenho feito do português. Lá da primeira linha, lá, ó, have found. Você vai entender melhor aquele uso, que a gente não usa tanto no português. O tenho feito do inglês, a gente não usa, a gente usa o tenho feito aqui quando a gente quer falar de ultimamente no português. E não é isso que o tenho feito lá da primeira linha no inglês quer dizer. Então, você consegue ir com calma outra hora, assistir a aula de Present Perfect, ver a aula de Past Perfect, depois volta na aula de Present Perfect. Não fique com preguiça de voltar em aulas, principalmente aulas de Presente Perfeito, e rever, para você entender e usar aí com segurança, beleza? The research is part of a wider program aimed at studying the brain. A pesquisa é uma parte de um programa mais amplo. Olha aí o wide que você conhece de TV, widescreen. Wider é mais amplo, wide é amplo, largo. Então é um programa mais amplo, aimed at studying the brain, focado, aim é mirado ou destinado a estudar o cérebro. Então isso aqui eles não estudaram diretamente só para falar de sonho. Esse estudo aqui é parte de um estudo maior que eles estão fazendo para estudar o cérebro. It hopes to unlock the secrets of the unconscious mind
to help the disabled move artificial limbs using brain activity. Ele espera, ele quem? Por que está it aqui? Porque é o estudo. O estudo, é o projeto, é a pesquisa, ela, por isso que está it, não está she, né? Então ela, a pesquisa, ela espera destravar, desbloquear, unlock é destrancar os segredos da mente inconsciente para ajudar os deficientes a moverem membros artificiais usando atividade cerebral. Tá grifado to para você aqui, para você ver a diferença de to e for. Muita gente acaba usando for no lugar de to para falar de para. Então, essa aula que você vai, se você clicar no to da tua folha, você vai para a aula que diferencia justamente o to e for, falando de propósito, to e for. E aqui você tem o quê? Na sequência, the disabled. The disabled são os deficientes. Normalmente em inglês você tem deficientes, você tem adjetivos, normalmente eles estão seguidos de substantivos. Você não vê no inglês adjetivos sem substantivos. Essa aula mostra quando que você pode usar o the, que é o artigo definido, só com adjetivos para falar de um grupo, falar de grupos. Isso vai servir para nacionalidades também. Então você vai ver isso em nacionalidades também. Legal? Então vamos aqui para a próxima frase. It could also help those with dementia and other neurological conditions. Ele pode também ajudar aqueles com demência e outras condições neurológicas. A spokesperson said, "Our expectations from the DREAM study are quite high, but we are also looking carefully at the ethical aspects of the technology, which may allow a third person to look at somebody else's thoughts." Aqui que é onde eu entrava no outro parágrafo, né? Um porta-voz disse, nossas expectativas do estudo, o from aqui, que é de, proveniente, né? De mais o, from the, é do estudo, proveniente do estudo, são bem altas. Então aqui já está grifado esse quite para você falar, pô, eu falaria very. Vá na aula de quite e veja qual que é a diferença de very para quite. É uma aula bem bacana, bem esclarecedora essa aí, que apresenta quite, pretty para você, para ser usado como bem, como bastante, como muito, ok? Mas nós estamos também preocupados, we are also looking, nós estamos olhando, analisando cuidadosamente os aspectos éticos da tecnologia, os quais podem permitir, a qual pode permitir a tecnologia. Então esse which que está aqui está grifado também, é aula de orações relativas, orações parentes, aí, orações que estão ligadas umas às outras. Quer dizer, ele acabou de falar da tecnologia, ele fala a qual pode permitir uma terceira pessoa olhar ou analisar os pensamentos de outra pessoa. Esse somebody else, ao pé da letra, é alguém mais. Então, e o thoughts é pensamentos. Os pensamentos de alguém mais. Esse alguém mais, ao pé da letra, significa outra pessoa. Então é a preocupação deles, né? A invasão no sonho que você, na cabeça que você vai ter da pessoa, né? Head researcher Yukiyasu Kamitani said, "Dreams have fascinated people since ancient times, but their function and meaning has remained closed." O pesquisador cabeça aqui, líder, Yukiyasu Kamitani, ele disse, os sonhos têm fascinado, ou eles, vão traduzir assim, eles fascinam. Aí você vai falar, nossa, mas eles fascinam é presente. Por isso que é bom você clicar aqui e ver quando que você vai usar o presente perfeito e não o presente simples para você falar, né, quando você quer falar no presente mesmo, no português eu traduzi aqui, ó, os sonhos fascinam as pessoas desde os tempos antigos. Pô, eu usaria só fascinate. Agora, vai nessa aula ver o uso 3 que tem lá nessa aula, falando por que está usando have fascinated aqui e não fascinate. Né? O segredo está mais ou menos aqui, desde os tempos antigos. Né? Já vou estragar a tua aula já aqui. Né? Eu estou juntando o presente com o passado, é o que esse tempo faz. Mas a função deles, a função dos sonhos e o significado, mas a função e o significado deles, dos sonhos, tem permanecido ou permanece fechada, permanece ainda selada, ninguém conhece ainda. He believes his research is a key step towards reading dream more precisely. Ele acredita que a pesquisa dele
é um passo-chave, né? Um passo vital, um passo-chave em direção a ler os sonhos com mais precisão, mais precisamente. Está grifado o precisely aqui no final, justamente nessa aula mostrando a diferença de cuidadoso e cuidadosamente, preciso e precisamente, quando que no inglês isso existe, quando que não existe, tem palavras que não existe a forma, tem adjetivos que você não consegue formar, por exemplo, fast, você não consegue fazer fastly no inglês, né? Rapidamente, para a palavra fast, você não vai acrescentar esse ly do final aí, que você viu que normalmente é o mente da história. Você, né? Então, espero que te ajude, é uma aula recheada aí de aulas de gramática que você pode cutucar lá e ver de acordo com o teu interesse, de acordo com a tua dúvida. Se não, segue a sequência do professor lá, que vai numa sequência sugerida. Também não é a sequência obrigatória. Lá está sugerida a sequência, seguir aulas de gramática. Agora aqui, hoje, a ideia era assustar você um pouco com essa novidade, pensar que até nossos sonhos vão poder ser invadidos aí em pouco tempo, já estão sendo, né? E trazer vocabulário novo, pronúncia dessas palavras que estão aqui e também os assuntos de gramática. Beleza? Ficamos por aqui. Grande abraço.